Boa tarde, pessoal, tudo bom? Por que terceirizar a gestão da medição? Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema e tentar responder essa pergunta e falar sobre vantagens competitivas do outsourcing da gestão da medição. Então, meu nome é Rodolfo Moura, eu sou gerente de operações da Way2 Tecnologia. Então, primeiramente, eu queria balizar aqui, conceituar a gestão da medição que a gente vai falar aqui, né? Então, o processo de gestão da medição, ele começa na leitura dos medidores em campo, né? O armazenamento desses dados lidos, e aí uma etapa de validação desses dados, consistência, antes do envio para os órgãos reguladores. A CCE, no caso da medição de faturamento, e a EPE, no caso da medição anemométrica, né? Então, esse é o nosso contexto de atuação aqui, bem rapidamente, bem macro. Existem alguns estágios de terceirização. O estágio de menor valor agregado, mais simples, é quando existe a terceirização somente de uma ferramenta ou de um software para apoiar a operação dessa gestão, né? Então, tanto a infraestrutura quanto a equipe que opera, ela é da própria geradora, né? Da própria contratante, digamos assim. Um estágio intermediário é quando, além da contratação da ferramenta, há o outsourcing da infraestrutura, na nuvem, por exemplo. E um terceiro estágio, estágio mais avançado do outsourcing, é quando se faz a terceirização completa da operação. Tanto ferramentas, ou software, né? Equipe e infraestrutura. Como ele é o de maior valor agregado, é essa a nossa base de comparação aqui na nossa apresentação de hoje. O que a gente observa, tanto no mercado quanto nos nossos clientes, é que existem 3 critérios principais na tomada de decisão entre vou internalizar o processo ou vou fazer outsourcing desse processo. Quais são esses critérios? Então, o primeiro critério qualitativo, que é o que eu estou recebendo de valor da escolha que eu fiz, né? O que eu estou tendo de benefícios. Um segundo critério, que é o critério econômico, qual é o meu aporte, tanto no T0, né, no momento atual, quanto ao longo do tempo, em relação à alternativa que eu escolhi. E um terceiro critério, que é o alinhamento estratégico, né, com a companhia e que outros benefícios indiretos eu posso obter da alternativa que eu fiz. Passando um pouquinho por esses aspectos, né, então, qual que é o principal valor enxergado pelas geradoras no caso da gestão da medição? É que cada megawatt gerado lá na ponta, ele seja de fato contabilizado e isso vire receita. Para que isso aconteça, é importante a aplicação de tecnologia, de automação, justamente nessa etapa de leitura e consistência dos dados para que eventuais anomalias possam ser identificadas antes do envio para os órgãos reguladores. Um outro aspecto importante, né, qualitativo, é o atendimento regulatório, né? Então, sejam elas as normas da CCE, as normas da EPE, há um caderno de encargos, né, que precisam ser cumpridos, e o atendimento regulatório é algo necessário, né, para geradoras dentro desse processo de gestão da medição. E vindo junto com o atendimento regulatório vem a própria proteção de receita, para que a receita não seja perdida em função de penalidades ou multas aplicadas por esses órgãos reguladores, né? Então, entrando numa análise, né, numa comparação entre internalizar o serviço e fazer o outsourcing da operação, o que a gente identifica, né? Primeiramente, uma equipe, no caso da internalização, a equipe que atua, por mais capacitada que ela seja no processo, o que a gente observa é uma equipe sempre multidisciplinar, não focada somente num processo, né, no processo de gestão da medição. Ela faz essa tarefa e várias outras, até porque, caso contrário, o investimento nesse fluxo seria muito alto, né, com pessoas dedicadas a essa operação. Já no outsourcing, tem-se uma equipe especialista por parte dos fornecedores focada 100% nessa atividade. Então, isso gera mais segurança para esse processo. Um segundo aspecto é que quando existe uma equipe local atuando nessa demanda, a expertise, o conhecimento, a vivência, ela também é de situações locais. Então, quando se passa por uma situação complexa, isso vira base de conhecimento dessa empresa para ser aplicada no futuro, mas de situações vividas localmente. Quando se decide por um fornecedor para realizar esse processo, o fornecedor ele atua com vários clientes, já passou por várias situações e tem uma expertise, uma vivência de situações gerais, né? De toda essa gama de clientes. Então, quando acontece uma determinada situação,
essa solução já está disponível para essa determinada empresa que é cliente desse fornecedor. Um terceiro aspecto é que processos manuais, eles têm uma maior possibilidade de incorrência de erros. Então, tecnologia e automação são importantes nesse aspecto, né? E para que uma equipe local, né, uma geradora, ela tenha esse nível de investimento, precisa de um aporte próprio de recursos que nem sempre está disponível. Quando se opta pelo outsourcing, até pela questão da escalabilidade, é necessário que essa empresa tenha um alto nível de tecnologia e um alto nível de automação, e uma geradora que contrata esse serviço acaba tendo esse aporte em função do fornecedor já trabalhar com esse nível de tecnologia. Então, esses são alguns aspectos qualitativos. Entrando no aspecto econômico, quais são os principais custos? Um deles, de infraestrutura, que é tanto o servidor, né, para eventualmente hospedar uma aplicação que possa apoiar, né, esse processo de gestão da medição, como os computadores da própria equipe que está realizando esse trabalho. Então, esse custo de infraestrutura existe. Um segundo custo é com ferramentas ou softwares, também para apoiar esse processo, né? Então, quanto mais completo for esse software, menos ônus operacional essa equipe vai ter, por outro lado, provavelmente mais caro ele vai ser, né? Então, existe aí uma necessidade de equilíbrio entre custo e redução do ônus operacional. E o terceiro aspecto, pessoas, né? Então, pessoas para realizar essa operação, e aí vai desde os custos diretos de contratação, salários, encargos, INSS, 13º, férias, né? Como também a capacitação dessa equipe, para que ela continuamente siga realizando um trabalho dentro da expectativa da geradora. Então, entrando na parte de análise dos custos, de um lado, na internalização, se tem esses custos próprios de pessoal, infraestrutura e software, e no outsourcing, a modalidade que normalmente se atua é uma modalidade de mensalidade, que quando se faz o pagamento da primeira mensalidade, esse serviço instantaneamente começa a ser realizado, né? Começa a se iniciar esse serviço. Então aqui entra até uma questão de timing também, né? Para iniciar um serviço no outsourcing, ele é praticamente imediato. E a gente fez uma análise, né, para um cenário de 20 medidores e 10 pontos de medição, e junto com o nosso time de negócios, identificamos que, na média, o outsourcing custa 47% do custo de se internalizar esse serviço dentro de 5 anos. Então, economicamente, se mostra mais interessante. Mesmo quando a geradora decide investir menos, né, na própria equipe local para realizar esse serviço, mesmo assim, economicamente, o outsourcing mostra-se mais viável, com percentuais aí diferentes, né, dependendo do nível de investimento da geradora. A gente fez uma análise também para medição anemométrica, né, envio de dados, gestão desses dados e envio para a EPE. E num cenário com 10 torres, né, de medição sendo analisadas, esse custo do outsourcing ele é 58% do custo da internalização. Então, também mostra-se economicamente mais interessante. Então, entrando na análise, no caso da internalização, os custos são sempre integrais do próprio contratante, né, da geradora, enquanto que no outsourcing se tem uma otimização de investimentos com alocação, né, com aluguel de infraestrutura, software e pessoas, como eu comentei anteriormente. E um segundo aspecto é que o aporte inicial, no caso de uma internalização com equipe própria, ele existe, né? É necessário um investimento inicial para se começar a fazer essa operação. Já na terceirização, o aporte inicial é zero. Pagou a primeira mensalidade, o serviço está sendo prestado, né? Ou, em alguns casos muito específicos, esse valor é muito irrisório, se tiver alguma particularidade. Por fim, no aspecto estratégico, quando se faz uma opção, né, por internalizar o outsourcing, também se busca alguns objetivos indiretos, como, por exemplo, eu preciso estar constantemente atento ao que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo nas normas regulatórias, né, para que eu tenha sempre as melhores decisões na minha mão. Então, muitas vezes o parceiro, ele apoia nesse aspecto. Um segundo aspecto é a flexibilidade. Então, se houver uma mudança de cenário no futuro, uma mudança regulatória ou um aporte maior ou menor de investimentos para a geradora, qual é a minha flexibilidade para alteração de estratégia? Ela é alta ou ela é baixa? Isso também é um fator importante. Então, entrando aqui na análise, né,
Novamente, dentro da internalização, a gente está falando aqui de investimentos próprios, para que essa equipe ela se mantenha conhecedora do mercado, conhecedora das normas. Então, novamente, a gente tem um aporte do contratante, né? E os colaboradores da própria empresa, ela não fica somente focada no core business, né? Ela divide seu tempo entre atividades operacionais e o core business da geração, que é planejamento, eficiência energética e a geração em si. Então tem uma divisão aí de atenção dos colaboradores. Enquanto que no outsourcing tem um parceiro, que ele vai ser o braço da medição e possibilita que a geradora tenha os seus colaboradores focados somente no core business, né? Então é uma questão estratégica aí. E um segundo aspecto, justamente por ter um aporte inicial, eu diria que essa flexibilidade da decisão inicial ela é baixa ou média para uma troca se houver uma mudança de cenário no futuro. Enquanto que, fazendo a terceirização desse serviço, a flexibilidade ela é altíssima, porque justamente com o pagamento sendo feito por mensalidade, no momento em que o fornecedor não estiver mais gerando valor, não estiver mais gerando sucesso para essa contratante, ela tem uma facilidade muito grande de descontratar esse serviço e escolher outra opção no mercado. Então, em relação ao que a gente conversou aqui, né, quais são as principais vantagens competitivas, né, do outsourcing na gestão de medição? Então, maior segurança para a receita, mitigação de penalidades, redução de custos, o acompanhamento do mercado com especialistas do setor e uma maior flexibilidade para a alteração da estratégia no futuro. Ok? Então, meu nome é Rodolfo Moura, nos siga nas redes sociais, nosso blog, LinkedIn, Instagram, e faço o convite aqui para a gente tomar um café e conversar sobre os temas dessa mini palestra.